no passado era diferente? Fundação das cidades e das capitais no Brasil. Quando as primeiras cidades começaram a ser fundadas no Brasil, elas funcionavam principalmente como centros comerciais para o abastecimento da população que vivia em fazendas e em propriedades rurais. Existia nesse período uma profunda integração entre as áreas rurais e as vilas e cidades. Quando os portugueses iniciaram a colonização do território, a produção de açúcar tornou-se a principal atividade econômica. Podemos observar nessa gravura a Baía de Todos os Santos, mostrando a cidade de Salvador no período em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Por volta de 1693, houve a descoberta das minas de ouro e de pedras preciosas na região na qual hoje estão localizados os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Essa descoberta atraiu milhares de pessoas para a região a fim de explorar minérios e pedras preciosas. Em torno da região das minas, formaram-se vilas e povoados nos quais residia a população que trabalhava na mineração. No auge da atividade mineradora, as vilas e os povoados cresceram e tornaram-se cidades como Sabará, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e Congonhas do Campo, em Minas Gerais, Cuiabá, no Mato Grosso, e Vila Boa, em Goiás. Porém, como a atividade principal na região era a mineração, boa parte dos alimentos e outros produtos básicos tinham que ser trazidos de outras localidades. O acesso à região era difícil, pois não havia estradas e os meios de transporte que existem hoje. As mulas foram usadas para transporte de mercadorias, pois suportavam longos trajetos em caminhos de terra carregando bastante peso. Quem conduzia as tropas de mulas com os produtos de diversas localidades para as minas eram os tropeiros. Os tropeiros ajudaram a integrar as várias regiões da colônia e também de mercadorias. Os tropeiros levavam notícias, costumes e culturas de um lugar para o outro do vasto território colonial. Por causa da importância da mineração, a capital do país foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O fator decisivo para essa mudança foi a maior proximidade da região das minas da região do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro havia sido fundada muito antes, em 1565, e em 1763 tornou-se a capital da colônia, além de sede do governo. O local tornou-se um importante núcleo urbano, com casas comerciais e o porto de onde o ouro e as pedras preciosas extraídas das minas eram escoados para a Europa. A atual capital do Brasil é Brasília, que fica na região centro-oeste do país, no interior do território. O projeto foi elaborado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que deu início à sua construção em 1956, mas sua fundação só ocorreu em 1960. Essa capital foi totalmente planejada, com a definição prévia sobre os locais onde seriam erguidas as construções da cidade. A população que passou a habitar a nova capital nos anos iniciais, grande parte, era originária das áreas rurais. Na construção de Brasília, milhares de trabalhadores, vindos principalmente das áreas rurais do interior do Nordeste, participaram de sua construção. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Após a fundação de Brasília, as cidades brasileiras se urbanizaram de maneira ainda mais acelerada e muitas indústrias foram instaladas no país. Apesar do processo de urbanização crescente, podemos dizer que as culturas urbanas e rurais estão em constante comunicação.